Portanto, o webinar de hoje será sobre a localização de designers de usuários finais. Então, fiquei acordado ontem à noite para descobrir como fazer isso. Acontece que é realmente super fácil e intuitivo. Então, vou passar pelo processo de localização real do designer de relatórios de usuários finais para mostrar como fazer isso. Talvez, se você quiser alterar apenas uma coisa no designer de relatórios de usuários finais, eu lhe mostrarei como fazer isso. Mas eu vou responder a perguntas depois disso, se não houver perguntas. Algumas das perguntas que recebi recentemente sobre localização são como localizar, por exemplo, quando você mostra datas em seu relatório. Se não houver perguntas, demonstrarei a vocês como proceder. No entanto, estou disponível para responder a perguntas de qualquer participante, seja no showroom da Conexão de Desenvolvedores ou qualquer outra pessoa na interweb. Portanto, se alguém tiver uma pergunta, Amanda, você pode me interromper a qualquer momento com boas perguntas. Concorda, Amanda? Eu acredito. Eu acredito que ela disse que sim. Então vamos começar. Ok. Então hoje vamos falar sobre a localização de designers de usuários finais. Então deixe-me bater nisso. Existem apenas 5 pontos de bala que eu vou passar. Primeiro é um caminho fácil. Existe uma maneira fácil de localizar o designer de relatórios de usuários finais. Então há uma etapa 2, uma maneira fácil, mas com esforço extra, usando um localizador para localizar o designer de relatórios de usuários finais. A quarta maneira é extremamente personalizada. Dessa forma, não gastarei muito tempo, mas vou explicar como fazer isso e como você deve enviar esses arquivos para nós reconstruirmos os DLLs para você. Por último, posso me preocupar em como resolver o problema, mas realmente é muito simples de fazer. De fato, eu nunca o fizesse antes, e demorei alguns segundos para me acompanhar. Então deixe-me ir para este slide aqui e falar sobre uma maneira fácil. Então, ao olhar para o diretório de onde está o seu aplicativo, observe que, não importa onde você vive, tudo o que precisamos que você faça é colocar DLL especiais dentro da pasta específica da cultura. Deixe-me mostrar onde você pode conseguir isso. Então, deixe-me ir ao nosso site aqui e vou mostrar-lhe como chegar a isso do zero. Então, eu vou para documentation.devexpress.com. Vamos ir para relatórios adicionais, porque adoramos nossos relatórios. Eu vou ir para a localização aqui, clicar nele, e você vai ver alguma documentação sobre como localizar coisas que vamos fazer, são os conjuntos de recursos satélite. Agora, quando você ir aqui, note que ele lhe dirá para ir à coleção de assemblies DevExpress localizados. Você pode baixá-los nesse link aqui. Observe que alguns deles são totalmente traduzidos e alguns não. Um exemplo pode ser em finlandês. Alguns itens foram localizados, outros ainda não. Caso encontre uma string e esteja na Finlândia, achando que precisa ser melhor, envie um e-mail e corrigiremos no nosso conjunto de satélites. Ok, meu nome é Juarez, ou Juarez, como preferir. Isso é para Mark Miller, que está lá porque ele disse que completou a chamada? Sim. Então, se você quiser obter o espanhol, a experiência 10.2, se você for para isso, poderá baixar todos os conjuntos de satélite que contêm recursos para mudar seu idioma. Ok, então eu já baixei. Estão na minha área de trabalho à esquerda e os extrai para esta pasta chamada Stuff. Deixe-me explicar o que temos aqui. Sob a devexpress.dll estão todos os assemblies compilados e satélites. Por exemplo, para nós vamos chamar espanhol. Então vamos encontrar S. Acho que já mudei. Vamos provocar. Então vamos para outro. Vamos para o francês e notamos que todos os nossos conjuntos de recursos já estão incorporados. Parece que vou traduzir para francês, se estiver tudo bem. O que eu quero fazer é iniciar um novo projeto do zero e vamos construí-lo completamente. Deixe-me começar agora. Eu tenho um projeto já aberto, mas eu vou apenas dizer novo projeto e vou usar formulários Windows, embora seja o mesmo para todos os outros. Eu vou para o aplicativo do formulário do Windows e chamo-o de localização EUD. Ok, então ele vai abrir um novo projeto. Aqui está o formulário que vamos usar. Eu quero Batman, quero mudar isso porque eu sou tão OCD que precisa mudar essas coisas para algo útil. Ok, ponto principal, César.
Deixe-me ir aqui e dizer que eu é localizado e depois eu vou fazer algo que você provavelmente não faz se você usa o formulário Windows. Uma das coisas importantes é que, se você quiser usar nossos temas, deixe-me arrastar um botão lá para que eu obtenha o conjunto certo. Muito bom. Então, se você quiser usar o formulário Windows, há um botão. Este pode ser o nosso produto mais maduro. Para usar o formulário de Windows legal, vou compartilhar uma dica secreta. Perde de formas extras. O tema virá automaticamente. Assim, ao olhar para este formulário bonito, ele deve ter uma aparência um pouco melhor. Quero fazer esse botão grande. Vou ancorar o botão aqui rapidamente e passarei 1 minuto. Deixe-me te dizer o que estou fazendo. Vou passar 1 minuto realmente a construir um relatório do zero, porque todo mundo gosta de fazer isso. Então, deixe-me ir aqui para a ordem alfabética. Dessa forma, eu posso obter a coisa certa. Eu quero ancorar esse botão em todos os lugares. Eu quero pegar esse botão aqui e quero mudá-lo para executar o botão. Que tal o botão? Então, eu vou definir uma mensagem para me deixar aqui para fazer tudo bem. A próxima etapa é criar um relatório, certo? Queremos um relatório que possamos ver no designer de relatórios de usuários finais. Também queremos visualizar o relatório na exibição. Então, deixe-me mostrar como criar um relatório. Vamos construir um relatório em 2 ou 3 minutos para mostrar quão fácil é. Vou adicionar uma nova pasta chamada Dados. Eu quero adicionar um banco de dados existente que já tenho aqui à esquerda. Eu tenho este atalho para nosso projeto de demonstração. Ali, nós temos nosso banco de dados. Então, deixe-me ir para os dados dos componentes e deixar-me fazer o ponto estrela MDB. Note que temos o vento norte aqui. Quero apertar adicionar. Quando adicionar isso, perguntará se quero criar um conjunto de dados. Eu vou continuar e bater sim. Eu quero pegar todas as mesas e depois acabar. Isso vai construir um conjunto de dados para nós e configurar da forma desejada. A próxima etapa é criar um relatório. Adicione uma nova pasta e um relatório. A razão pela qual eu gosto de pastas separadas é porque mantém a funcionalidade entre cada coisa separada para que os assemblies, quando nomeados, nomeiem os espaços para nomes bem. Então eu quero adicionar um novo item. O novo item será um relatório. Então deixe-me reportar aqui. Eu vou para a aula de relatório X, eu quero chamá-lo de nosso relatório, certo? Quando eu faço isso, note que o designer vai surgir e dê um segundo. Ele adicionará todos os assemblies necessários por padrão. Então ele carrega o designer, todos conhecemos e amamos. Quando eu fui aqui pela primeira vez, note-se que não há nada na lista de campos, porque não há nada para escolher. Então o que eu quero fazer é escolher a fonte de dados para ser esse conjunto de dados. Ok, vamos ver. Vamos criar um relatório de funcionários. Espero que haja uma foto. Eles têm fotos? Sim, há uma. Vamos fazer um relatório de funcionários e mudar o membro de dados para funcionário. Observe que preciso mudar para o adaptador de dados do funcionário. Não precisaremos mais deste adaptador de dados. Eu quero fazer um nome, um sobrenome e uma data mais alta, certo? Então eu quero visualizar e dar uma olhada. É muito simples. Deixe-me fazer isso maior porque parece que não se encaixa nisso. Eu quero me mudar, então eu quero fazer isso um pouco maior. Então, o que eu quero fazer é levantar esse cara novamente. Então é assim que eu gosto de trabalhar com relatórios. Eu gosto de passar e mudar as coisas para fazer com que pareça melhor. Por alguma razão, não sou fã de Time New Roman. Eu não sei porquê. Então eu vou continuar a levantar isso e notar quando se trata de estilo. A maneira como o estilo funciona é que o elemento pai enviará todos os seus estilos para seus elementos filhos. Então, se eu definir uma fonte para este relatório inteiro, forçará automaticamente seu atributo de fonte para baixo. Então deixe-me fazer isso agora. Então deixe-me falar sobre isso e eu quero mudá-lo para trebuchet ms. Vá para 14 golpes. Isso parece um pouco grande demais, então vou ajustar rapidamente. Desce para 12 golpes. Ok. Quando visualizo agora, veja como está bonito. Embora esteja um pouco espalhado, quero ajustar novamente. Mude a data de contratação aqui assim.
Então eu vou adicionar uma foto para que possamos ver como eles se parecem. Então deixe-me fazer isso. Mova isso assim e vamos adicionar a foto deles aqui. Observe que o sistema é inteligente o suficiente para saber que as peças que trazemos realmente pertencem a uma imagem. Então coloque isso lá. Agora vamos dar uma olhada e ver como parece. Lá está você. Então aqui está um relatório com todos os funcionários. É muito bom, muito rápido. Vou mover isso um pouco para baixo para que haja um pouco de espaço entre eles. Ao visualizar, observe que este é um relatório muito bom e fácil. Poderíamos adicionar mais coisas, mas prefiro deixar assim. Este relatório levou apenas 1 ou 2 minutos para ser criado. Eu arrastei as coisas e as coisas parecem boas. Talvez eu possa fazer mais para melhorar, mas deixarei assim, porque o foco hoje é encontrar as ferramentas fornecidas. Agora deixe-me voltar ao designer. Deixe-me ir ao principal e deixe-me mostrar como criar um relatório. Vocês provavelmente sabem como fazer isso, então nosso relatório é igual ao novo relatório. Nosso relatório. Vamos dizer que o ponto de relatório cria um documento, certo? Eu quero dizer que relatar o diálogo de visualização do ponto. É isso. Nós batimos em assim, corremos com esse cara e batimos em fazer. Você está lá? Então, aqui está o relatório completo, bom e feliz. Como você sabe, pode salvar tudo isso, mudar, enviar e-mail, ampliar manualmente, enfim, fazer o que quiser com o nosso relatório. Extremamente simples, excelente e amigável. Eu acho que é bom. Então, vamos abrir o designer de relatórios de usuários finais, que é onde queremos ir. Então, eu quero pressionar para parar aqui, mas quero ouvir que estou aqui. Quero dizer que o diálogo do designer do show, certo? Quando eu faço isso, obviamente, você sabe que haverá uma ferramenta especial que eu pensei nela. Eu acho que fiz. Vai haver uma ferramenta especial que surge e permita que seus usuários finais editem realmente os relatórios, certo? Esse é um dos benefícios do DevExpress. Usar nosso designer de relatórios de usuários finais para compartilhar com familiares, permitindo que eles alterem e serializem os relatórios conforme desejar. Esse é o problema que estamos resolvendo. Primeiro, observe que essas coisas são todas em inglês, mas diga que sou francês e quero garantir que tudo esteja em francês. É disso que estamos falando aqui. Eu quero passar alguns minutos para criar um relatório para que você possa ver que tudo o que eu estou fazendo é realmente do zero. Ok, então a primeira coisa que eu quero fazer aqui é fechar tudo isso e mostrar todos os arquivos no diretório de bin. Porque se você se lembra, deixe-me carregar este slide rapidamente, que seu projeto específico vive em um diretório específico dentro desse diretório. Se queremos que as coisas sejam localizadas para o francês, precisamos deixar a pasta tr nesse diretório. Ok, deixe-me fazer isso agora. Ok, deixe-me abrir esta pasta. Eu quero ir para baixo e abrir a pasta no Windows Explorer. A tudo o que você esperaria. Temos dados, incluindo o banco de dados Northwind que configuramos. Existe um programa real. Ok, então agora eu vou para eu vou para as coisas, eu vou para DevExpress DLL. Vou para o UFR, fazer as mudanças por lá. Está aí. Então agora vamos executá-lo e ver o que acontece. Então, quando eu executar, a primeira coisa que você espera é que o designer de relatórios de usuários finais precisa aparecer. Oh, uau, ainda está em inglês. Aqui é a coisa. No entanto, quando você está realmente executando o seu programa, o thread atual que está em execução tem a cultura de UI definida por padrão. Acontece que minha atual cultura de threads UI é em inglês. O que queremos fazer é mudar isso. O que eu quero fazer é mostrar o que está acontecendo e como configurar isso. Ok, deixe-me ir ao programa. Vou dizer, adivinhe o que? Este encadeamento está em francês. Então, eu quero dizer que o encadeamento obtém o encadeamento atual do aplicativo. O encadeamento atual. Aqui que a cultura UI pode ser estabelecida, certo?
vamos dizer, novas informações culturais e vamos dizer que a cultura é francês. Ok, deixa-me tirar essas coisas. Vou colocar isso na próxima linha para que você veja o que está acontecendo. Agora, este encadeamento, o encadeamento I atual está em execução em francês. Então, o que ele deve fazer é que o sistema deve alcançar automaticamente, obter o conjunto de recursos e fazer tudo em francês. Então, eu quero cruzar os dedos. O designer de relatórios de usuários finais é realmente francês. Você vê que tudo está funcionando em francês agora. Agora, acho que é a maior confusão, se você está tentando localizar suas coisas, não é por alguma razão que não use o conjunto de satélites. A única coisa com que você precisa se preocupar é que o programa atual do usuário está executando na cultura francês de UI. Então, a coisa para verificar se você quer fazer isso é literalmente, você apenas vai para o encadeamento atual, que está em execução, e você verá qual é a cultura de UI atual. Isso irá informá-lo sobre o funcionamento dessa coisa. Ok, então essa é a parte importante. Ok, vamos voltar ao programa, vamos dizer, por exemplo, eu não sei, deixe-me mudar, deixe-me fazer, deixe-me mostrar a outra rapidamente, porque é aquele que eu configurei. Contudo, este é o diálogo do designer. Vou exibir o diálogo do designer de fita apenas para que você veja que ambos funcionam. Então, permita-me pressionar, fazer e permitir o carregamento do designer de relatórios de fita aqui. Está aí. Observe que isso também está em francês. Então, Então, nós devemos ficar com o designer de fita, o designer de usuário final da fita. Eu quero mudar um botão, certo? Por exemplo, você não gosta da maneira como um botão é traduzido, certo? Agora, este é o acordo, e o que vou demonstrar a seguir. Se utilizar uma classe de localizador, o que demonstrarei, você deve querer que isso sempre esteja em um idioma específico. No entanto, desencorajo isso porque, caso tenha vários satélites, como viu quando organizei tudo funciona. Se alguém estiver executando o sistema operacional Windows em francês, suas coisas funcionarão, certo? Se você usa localizadores, está forçando o UI a ser uma linguagem diferente. Então, vamos mudar esse botão específico de E registrar para outra coisa. Tudo bem, deixe-me ir e demonstrar como fazer isso. Então, a maneira de fazer isso é usar algo chamado localizador de relatórios, certo? Veja isso. Agora, eu gostaria de dizer que ativo é semelhante a novo. Vamos chamar de localizador EUD. Né? Portanto, observe que esse objeto não existe. Tudo bem, deixaremos o CodeRush fazer isso por nós. Eu vou herdar do localizador de relatórios, certo? Não precisamos disso, certo? Então ele só o tira. O que quero fazer é substituir um método para obter uma sequência localizada, certo? Vamos colocar isso em sua própria classe. Desculpe, em seu próprio arquivo. Vamos lá. Agora eu vou vir aqui e ver isso, certo? Então, quero dizer que se o id é igual, percebeu que isso tem algumas sequências de relatório. Então, vamos ver, vamos salvar todas as legendas, certo? Igual a esse retorno, certo? Eu não sei outra maneira de salvar. Deixa-me dizer, Francis, não sei o que mais dizer, certo? Caso contrário, retorne à base. Agora você vai ver algo que você acha um pouco bobo, mas eu vou explicar por que isso faz isso. Então, eu quero fazer um bloqueio de números 241. Não, só para que você possa ver o pequeno cedil lá, que é 6. Então, eu vou executar isso e você vai ver o que aconteceu. Ok, então eu vou pressionar e você vai notar que algo funk vai acontecer, mas eu vou te mostrar como superá-lo. Certo. Observe que o botão salvar todos é realmente o que queremos. O que aconteceu com os outros? Bem, eles são em inglês. A razão é porque o localizador padrão, como você espera, é em inglês. Então vamos ser um pouco mais inteligentes e ver se não podemos mudar apenas essa corda. Então deixe-me ir ao ponto principal CFs e me deixar entrar. Agora outra coisa.
Eu quero dizer que o localizador de relatório cria o localizador padrão. O que isso faz é criar um localizador padrão para seu relatório específico. Então, queremos declarar o construtor e chamá-lo de nosso localizador, certo? Então, o que eu quero fazer é usar o código Rush aqui para declarar um campo com um inicializador. E depois voltarei aqui e terminar. Agora, não dizemos base certa, mas vamos dizer localizador. Obter sequências localizadas. Agora, o que fizemos é realmente simples. Permitimos que o encadeamento UI na classe principal definisse o localizador que queremos, o localizador padrão. Usamos herança para modificar o localizador padrão. Agora, salvar todas as legendas deve ser seguro. Tudo o resto deve ser o que já configuramos. É isso. Vamos pressionar fazer e esperar. Enquanto carregamos, vemos que tudo voltou ao normal. A única mudança é essa. Então, essa é a chave. A chave do localizador é, por exemplo, se sua cultura de UI atual for em espanhol, tudo aparecerá em espanhol usando essa metodologia, exceto o botão. Se é isso que deseja fazer, tudo bem. No entanto, eu sugeri usar o conjunto local que fornecemos ao conjunto de satélites. Agora vamos voltar e fechar isso e falar sobre algumas questões. Amanda, tem alguma pergunta até agora? Nenhuma pergunta até agora. Talvez alguém goste do seu histórico, eu acho que é preto. Eu acho que talvez alguém gostasse da minha voz, mas é apenas o meu fundo. Sim, você pode. Bem, meu rio de Amanda. Então isso é sempre bom. Ok, agora vamos passar para a próxima coisa. Acho que é um pouco mais difícil. Eu quero sugerir que você não faça isso. Mas se você quiser, você é mais do que bem-vindo a notar que na pasta temos o assembly que queremos já configurar e construir. Agora você pode ver nossa solução aqui. Se quiser, você pode literalmente baixar a versão localizada de nossas coisas. Então, se vamos ver o relatório, você pode ir. Estamos apenas em francês. Vamos para francês. Você pode acertar qualquer tipo de documento ou qualquer coisa que você prefere. Aqui está o hash. Você pode literalmente encontrar todas essas coisas e mudá-las. Por exemplo, o catálogo de aparência ou os dados do catálogo ou o layout ou o comportamento. Observe que estes são configurados diretamente no arquivo RSX. Então, se você acha que algum de nossos conjuntos de satélite não funciona para você e quer que eles sejam diferentes, não esteja livre para baixar, eu lhe mostro onde vou assegurar que adicione a URL nas notas. Baixe e mude. Agora você pode recompilá-lo sozinho, mas você precisará da nossa chave forte, que realmente não gostamos de dar. Mas a melhor coisa é levar isso e mudá-lo para o que você deseja. Deixe-nos recompilar nossos DLS e enviá-los de volta para você, para que você possa localizar essas coisas da maneira que quiser. Agora, obviamente, você sabe que quando você passa por isso, uma das coisas que encontrei é que eu esperava que todos os arquivos 1ESX tenham tudo com o designer de relatórios de usuários finais. Por exemplo, eu esperava que tudo isso tenha a ver com o designer de relatórios de usuários finais. Não, percebi que isso não é uma coisa inteligente. O desenvolvedor falou comigo ontem à noite e disse que o conjunto não. Essas sequências estão em um monte de arquivos localizados. Por exemplo, o termo salvar. Quantas vezes você planeja usar a palavra salvar em seu aplicativo? Então, para alterar isso, ou localizar que você salva, alterar isso em um arquivo RSX é bom. Essa é a maneira super difícil de fazer. Congratulamos-nos com qualquer contribuição em termos de idiomas. De fato, se eu voltar para o site, você verá que há alguns idiomas que não temos todo o caminho, tudo bem? O que queremos é que você tiver uma maneira de localizá-lo, você quer traduzi-lo, você nos deixa enviar os arquivos ResX, nós temos impacto, até me enviar um documento de palavra sobre o que cada um deles deve ser e dedicaremos o tempo para localizá-lo corretamente. Ok, então essa é a maneira difícil agora, se você quiser olhar para essas coisas, você pode baixá-lo e ver
que todos esses são os DLL que realmente têm os conjuntos de satélites já configurados, são os arquivos RESIX configurados para outros idiomas. Você pode mudá-los e enviá-los de volta para nós. Para compilar por conta própria, consulte o guia que você baixará e siga as instruções detalhadas sobre como proceder. Eu não vou fazer isso desta vez porque eu prefiro que você não precisa gastar muita energia nisso, pois nossos clientes apenas nos enviam mesmo um doc de palavra sobre as alterações palavra para palavra que temos na versão localizada. Ok? Amanda, alguma dúvida? Não há dúvida até agora, temos um. Comentário de Marshall no Group on Polish totalmente traduzido. Ótimo. O que é isso? Ele disse. Ele disse que a tradução total de polonês é incrível. Sim, senhor. Agora é isso que eu quero que você faça. Martin, gostaria que você fizesse o download disso. Largue-o no diretório de bin, certifique-se de que o seu thread de UI está em execução em polonês e a magia que acontecerá. Sério, você se molhará. Certifique-se de ter uma toalha. Estou muito animado por você. Então fiz a Amanda rir, o que é excelente. Ok, então vou devolver isso ao lugar. E se não houver dúvidas adicionais, eu acredito que terminei em cerca de meia hora. Uma das perguntas, eu quero fazer isso ao vivo porque nunca fiz isso antes. Uma das questões que costumam surgir é set. Eu tenho até uma data no meu relatório, mas a forma como as datas funcionam, por exemplo, em francês e em espanhol é diferente, certo? Na Europa eles colocam o dia primeiro, depois o mês. Embora isso tenha muito sentido. Não sei por que não fazemos isso aqui, certo? Vou demonstrar como assegurar a localização correta para você. Então, se eu cometer erros, está tudo bem, certo? Todos os amigos aqui, acho que vou revisitar este relatório e mostrar a versão que criamos. Há uma data particularmente especial aqui, correto? Observe que isso está claramente na versão americana, não é verdade? Observe que o encadeamento está em execução na versão francesa. Então, o que eu quero realmente realizar é ser assassinado. Quando chego à data de contratação, questões sempre surgem. Ei, Seth, consegue fazer X em relatórios? A resposta é quase sempre o porquê. Sim, você pode. Deixe-me mostrar como, certo? Um dos muitos benefícios do nosso pacote de relatórios é sua incrível versatilidade. Você pode fazer uma variedade de coisas incríveis com ele. Então, se o que eu quero fazer é ir ao evento mágico, permitindo que você faça qualquer coisa que você faça bem, por favor, use qualquer elemento em nossa página. Este é o evento de impressão antes. Então, eu quero basear antes de imprimir, quero ir aqui e dizer, ok, quero que esta data seja localizada, certo? Então, o que eu quero fazer é continuar, apenas fazer o remetente como etiqueta short, dizer texto pontual. Bom, agora preciso pegar a data e hora atuais, certo? Então, passarei a obter a data exata que está definida no banco de dados. Assim, quero converter data e hora atuais para string. Sim, string, correto? Então, isso não fará nada. Mas há uma coisa mágica que você pode fazer com uma sequência no elemento do string que leva a um formato, certo? O formato é com base na cultura atual dos encadeamentos de UI. Isso está claro, certo? Então, deixe-me continuar e acertar isso. Deixe-me mostrar como obter a cultura atual. Então, eu quero dizer que eu quero pegar... não sei por que diz que o encadeamento. Então, eu quero usar isso. Okay? Então, eu quero dizer fio. Então, o sistema encadeia pontos. O mais interessante é que a cultura de UI atual dos pontos de encadeamento está representada aqui. Tenho acesso a isso nesse objeto. Veja o que construí. É assim que o site de internet é amigável conosco, não é verdade? Observe que a cultura de UI atual também possui o formato atual. Então eu quero sair disso e dizer que o formato da data e horário é ponto. Nós vamos fazer, eu não sei o padrão completo da data. Então eu quero batê-lo. Observe que é um pouco longo. Quero dizer que var x é igual. Tentar reduzir removendo o qualificador de tipo. É por isso que as pessoas não usam isso, certo? Este não é nós. Esta é a estrutura de rede. Então ninguém veio gritar comigo. Isso é um pouco longo, mas é de onde eu o peguei, certo? Não sei o que vou dizer aqui. Vamos garantir que o tipo de objeto esteja certo. Percebo que é uma corda, é o que queremos, eu vou batê-la. Eu quero dizer x, ok. Agora eu quero executá-la. Deixe-me voltar ao principal e certificar que estou realmente mostrando o relatório. Eu quero dizer que o diálogo de visualização é mostrado para o F5.
É isso que eu notei. Oh, uau, é inglês. Eu tenho que ter certeza. Deixe-me verificar se isso funciona. Então, eu quero acertar o localizador F10, acertar o passo F11, certifique-se de que chegamos aqui F5 e vamos olhar para o encadeamento de UI atual. Certifique-se de que isso nos dá a coisa certa, certo? Por alguma razão, note que está em inglês. Deixe-me mudar isso, né? Eu vou voltar ao programa. Verifique se está configurado. Parece configurado dessa maneira, mas não está passando. Deixe-me acertar. Há um localizador. Deixe-me pressionar F5 para ir para o próximo lugar e perceber que este em particular não voltou da maneira que queremos. Eu vou dizer, é a cultura francesa atual, certo? Deixe-me fazer um encontro curto, porque acho que o padrão de encontro curto e curto é o que eu quero mostrar a você. Um padrão de data tão curto, talvez eles na França, eles fazem o mesmo. Então F5, deixe-me acertar F5, deixe-me acertar F5, um padrão de data curta, você está lá, você vê isso aqui? Desapareceu, desculpa. Então note que o padrão de data curta aqui é dia, mês, ano, certo? Então quando eu atingir 5, ele deve carregá-lo no dia, mês, ano. Você está lá. Parece que o padrão de data longa é o mesmo em francês que em inglês. Observem que temos essa data no formato dia, mês, ano, certo? Isso é para nós que estamos assistindo a isso, você sabe. Estamos acostumados a outro estilo, você sabe, mês, dia, ano. Parece um pouco estranho, mas na França é assim que a data realmente parece. Ok. Amanda, alguma pergunta que surgiu a propósito? Sim, você mencionou isso no início. Continue, Amanda. Onde podemos obter arquivos de recursos em diversos idiomas para seu controle? Eles perderam essa parte. Boa pergunta. Permitindo-me te mostrar agora, vou fazer isso do zero. Então, quero concluir. Olha só, está feito. Funciona. Então, vá para documentation.devexpress.com. Agora, quando se trata de relatórios, basta ver o relatório e você verá algo que diz localização na parte inferior, certo? Bate este local e vai nos informar sobre a criação de conjuntos de satélite alcançados, e é isso que precisamos. Você clica nisso e aqui vai dizer a coleção de assembleias localizadas. Você clica nisso e eles estão ali. Há mais alguma dúvida, Amanda? Tem perguntas. Você tem alguma pergunta sobre relatórios de localização geral? Parece que somos bons, Amanda. Aparentemente, estou fazendo um bom trabalho. Faça um bom trabalho. As pessoas aqui gostam de sorrir. Acho que estão satisfeitas. Alguém está se embora agora. Eu acho que eu ofendi. Para todos presentes, estamos conduzindo um webinar ao vivo para nossos clientes. Amanda está em Los Angeles agora e nós estamos aqui em Orlando. Portanto, sua voz soa mais radiante. Pois está ensolarado aí, certo, Amanda? Sim, hoje é lindo. Está, não esfregue, obrigado. Ok, um pouco bem. Então, a próxima coisa que queremos fazer é porque não aviso que fiz a hora do encontro. Agora, eu nem me lembro de como fazer isso. Então, eu vou tocar a jogar e vou mostrar como viver para tirar data. Portanto, que queremos ter a verdadeira data de contratação, certo? Então, quando eu parei aqui, o que quero fazer é obter a linha de dados atual. Então, eu quero dizer var e Osiris, acho que está lá. É isso. Obter a linha atual. Vamos pegar qualquer parâmetro, não. Se eu obtiver a linha atual e pressionar F10, veremos uma visualização da linha de dados. Há algo ali dentro? Aqui está uma matriz de itens. O item que buscamos é a data de contratação, certo? Então, está no espaço 6, talvez eu possa ser mais esperto e fazer dessa forma. Por que posso fazer isso exatamente? A data mais alta é a data e deixe-me dizer, Vardê, tudo bem. Vamos ver se isso funciona. Não posso aplicar. Ok, então essa precisa ser uma linha de dados. Então eu quero dizer uma linha de dados e acertar F5. Então eu só preciso pará-lo, que agora está fora do contexto, e tenho que usar dados de pontos do sistema. Então deixe-me começar de novo. Agora, a razão pela qual parece não gostar disso vem à tona.
Quero dizer o que importa no ponto E. Eu só quero obter uma matriz de itens porque eu sou preguiçoso agora. Desculpe todos. F5. Não gosto quando os operadores utilizam referências. Então vou seguir dessa maneira e depois quebrar o ponto para verificar se consigo mostrá-lo com clareza. Então quero brincar um pouco e fazer mais testes. A razão pela qual estou explorando isso um pouco mais é que, com o nosso sistema de relatórios, permitimos que você acesse qualquer fonte de dados disponível, certo? Então agora acho que estou usando uma linha de dados, mas se você não notar a maneira como eu faço, é que eu passo através das coisas para fazer as coisas como eu quero. Então note que isso é realmente é por isso que não funciona. Deixe-me pressionar o botão de parar e capturar a linha atual. Vamos ver se consigo descobrir de que tipo de objeto são obtidos os dados. Agora pressione F5 novamente. Bem, agora é um pouco assim. Então pause o F5 e dedique-se a fazer o ajuste necessário. Eu vou aqui e vou aqui. Vamos ver qual é o tipo de dados. Este é um tipo de dados de objeto. Observe que quando clico e faço uma visão rápida, acontece que é uma visualização de linha de dados, certo? O que quero fazer agora é pressionar F5 novamente e enviar para uma visualização detalhada da linha de dados, correto? Agora, quando eu digo I ponto, note que tenho algumas coisas interessantes. Observe que posso fazer a indexação de revisão de dados que queria fazer antes. O que eu quero realizar é uma data significativamente maior. Acredito que esse é o valor genuíno que almejamos, e variável D está equiparada a isso. Portanto, minha intenção é alcançar FDF10. Note que isso é realmente um abismo. Vamos verificar que tipo de objeto ele considera ser? Então, nós iremos para F10. Aposto que isso está pensando que é um objeto. Então, eu quero dizer, você sabe, como hora da data. Ok, vamos ver se gosta disso. Deixe-me lançá-lo como um encontro, que é uma coisa estrutural. Então, mova para cima e bata em F10F10. Aí está a data. Então, deixe-me parar. Então, conseguimos tirar o encontro. Então, agora não usamos a data e o ponto de hora. Agora usamos a data real do relatório. Pressione F5, acho que devemos estar prontos para ir. Então, eu vou tirar o ponto de interrupção e pressionar agora. Mas o que você me viu fazer é literalmente como eu passo pelo meu processo de desenvolvimento, certo? Às vezes não sabemos quais propriedades temos para nós. Literalmente, quando você está depurando e quebrando e você quer realmente ver o que você realmente tem, definir um ponto de interrupção, parar e olhar para o que seus objetos são provavelmente a melhor maneira de fazer. Eu pensei que faria isso hoje. Eu não sabia se eu teria tempo, mas note que mesmo não sabendo como fazer isso completamente, eu ainda era capaz de chegar lá em um tempo razoável. Observe agora que os dias que suas datas mais altas estão chegando através da maneira localizada francesa. Ok. Tudo bem. Amanda, alguma dúvida? Não há perguntas até agora. Espere. Não, é isso. Ok, nada. Tudo bem. Então eu não tenho mais nada a apresentar, ou se alguém tiver alguma pergunta, estou feliz em entretê-las. Mas o que fiz é que passei por algumas coisas. Deixe-me resumir e trazer meu slide aqui para resumir. Ótimo, tenho mais um ponto a discutir. Então, o método simples para localizar, lembre-se que mencionamos, é simplesmente deixar a configuração dos satélites posicionada na pasta apropriada. Lembre-se, se a estrutura da pasta aparecer desta forma, onde você possui um Office, onde está seu aplicativo e suas pastas localizadas como espanhol, francês, alemão, você pode colocá-las todas juntas, certo? Lembre-se de que o thread que está em execução tem a cultura UI definida. É a cultura de UI que informa nossos controles ou ferramentas sobre qual idioma deve ser renderizado. Portanto, o primeiro guia para a solução de problemas é que se você estiver carregando seu aplicativo e tem o conjunto no lugar certo, ele não o faz, provavelmente porque o sistema está configurado para executar em inglês, certo? Você pode mudar isso fazendo um pouco de código que eu mostrei quando o programa começou. Deixe-me ir aqui, eu defini a cultura atual de UI como francês. Ok, então essa é a primeira coisa, certo?
Verifique se o encadeamento está em execução no contexto certo. A segunda, acho que a primeira coisa deve ser certificar-se de que o assembly esteja no diretório certo. Se eles não estiverem no diretório certo, isso não funcionará. Ok, isso é o mais importante. Ok, vamos voltar para o slide e nos lembrar de onde mais fomos. Ok, a próxima coisa que fizemos é criar um localizador personalizado. Por exemplo, seu relatório específico será usado apenas em um idioma. Se você não gosta das palavras que traduzimos para o seu idioma, o que você pode fazer é usar um localizador personalizado para lembrá-lo. Eu ativei o localizador de relatórios. Este novo localizador de relatórios é? Lembre-se do método de substituição que configuramos chamado getLocalizedString. Temos esse enumerado que queremos mudar. Observe que mudei uma coisa e retorno o localizador obter uma sequência localizada. Agora você pode se perguntar, Cephs, por que você está fazendo isso? Acontece que se você chamar base, nosso localizador padrão é inglês, certo? Então o que fazemos é criar um novo localizador e criar um localizador padrão, que sempre é padrão para o encadeamento UI atual. Então, quando passamos isso, podemos dizer, ei, você sabe, apenas por isso me dê isso. Caso contrário, me dê coisas comuns, certo? Isso é válido apenas quando você quer localizá-lo em um idioma. Falamos sobre uma maneira personalizada de modificar nossos arquivos de RESTX. Baixamos os bits e os arquivos de RESTX. Se quiser criar seu próprio idioma, como ter todos os controles DevExpress em latim, você pode. Aqui estão os DLLs localizados na pasta DevExpress.dev. Ao visualizar o relatório e desejar alterar a localização específica, podemos editar a versão espanhola, por exemplo. Você pode ver que temos todos aqui. Sinta-se à vontade para alterar qualquer um deles conforme desejar e enviar para nós. Recompilaremos o satélite para você, pois temos capacidade, é necessário uma chave forte para isso. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, entre em contato comigo ou suporte mais tarde. Estaremos felizes em ajudar de qualquer forma possível. Uma vez criado, você o enviará. Pode ser honesto. Não precisa fazer isto no arquivo Resix. Envie um documento de palavras com as alterações desejadas. Estamos felizes em realizar isso. Finalmente, como resolvemos essa questão? Eu, honestamente, não experimentei problemas com localizá-lo. Apenas funcionou. Eu deixei as coisas entrar. As coisas estão muito felizes e bem. Ok, então como resolver o problema novamente? Primeira regra, verifique se está no lugar correto. Segunda regra, assegure-se de que a cultura de UI esteja corretamente ajustada. A terceira regra, eu não disse isso. Talvez você esteja em um idioma onde algumas sequências não estejam localizadas adequadamente. Não hesite em submeter algumas modificações, estamos felizes em realizá-las. Ok, Amanda, alguma pergunta ou comentário? Não, você realmente respondeu tudo o que precisava saber. Bem, não é adorável. Muito minucioso, é fofo. Eu tenho certeza que você sabe o que estou dizendo. Agora, como última palavra, eu gastei um pouco mais do que disse antes. Eu sou a última palavra. Se você tiver alguma dúvida, certifique-se de me ligar. Meu nome é Seth Juarez, sou o evangelista técnico da DXpress, focado na visualização de dados, especialmente no relatório. Existe o meu alça do Twitter e o meu endereço de e-mail. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em me pingar. Estou feliz em ajudar. Frequentemente nos perguntam, pode fazer isso no relatório? A resposta é quase sempre sim. Com um pouco de código e criatividade, fazemos tudo nos relatórios. Tudo bem, Amanda, volte para você. Ótimo, obrigada. O próximo webinar de Seth é 15 de abril, relatando com o WPF e o MVVM. Esta sessão vai demonstrar o uso das ferramentas de relatório no WPF, aderindo ao padrão de modelo de visualização do setor. Esse é o próximo webinar de Seth em 15 de abril do próximo ano. Temos mais webinars programados para esta semana? Amanhã, às 10 da manhã, a DevExpress traz de volta Oliver Sturm para explorar o DevExpress ORM, Express Persistent Objects, XAO e XAF Goodness. Na sexta-feira, o evangelista XAF Gary Short fará um mergulho profundo nos testes funcionais. Tudo o que pode ser medido pode ser melhorado, e SHAP não é exceção. Neste webinar, ele mostrará como usar a estrutura de teste incorporada
que entrega com chato para garantir que seus produtos sejam o máximo possível. Então visite o webinar de corte do devexpress.com para se registrar. Mais uma vez, se você perdeu alguma coisa deste webinar, deseja revisar quaisquer webinários anteriores ou ver centenas de tutoriais de produtos, visite o canal devexpresstv.devexpress.com. Outra vez, obrigado, Seth. Diverti-se. Este é o seu último dia em Orlando, certo? Você ainda está lá? Sim, é o meu último dia em Orlando. É realmente triste porque o tempo é tão bonito com toda esta chuva e eu, ontem à noite, fiquei acordado até tarde e conversei com alguns golfinhos. Nós nos divertimos muito bem. Acontece que os golfinhos são criaturas mais complicadas do que você pensaria originalmente. Você pode fazer um golfinho chamar golfinho? Vamos deixar o Jeff fazer isso, né? Jeff, vem aqui e vamos pegar um golfinho. Lá em frente, Jeff. Isso parece uma galinha. Amanda, não tenho certeza. Ele tem seus animais certos. Talvez tenhamos que levá-lo para um zoológico. É um em Los Angeles? Precisamos derrubá-lo e depois mostrarmos o que é uma galinha e o que é um golfinho. Sim, é uma pessoa diferente e diferente. Oh, isso é incrível. Ok, obrigado a todos em Orlando, obrigado por se juntar a nós e obrigado por escolher Dev Express. Cuidado.